Boa noite, pessoal. Vamos explanar essa noite em questão da introdução, tá? Vamos lá, tentar clarear um pouquinho a ideia de vocês. Quando você está fazendo um TCC e já escolheu o seu tema, né? Então, você tem que pensar em começar a sua introdução. Sumário, resumo e conclusão é o final. Apesar do resumo e o sumário estar no começo, são as últimas coisas que você faz. A primeira coisa é o tema. Escolhido o tema, vamos passar para a introdução. Como será a introdução? Na introdução, você vai ter que pegar e destrinchar ela em alguns itens, tá? Problema é o primeiro. O segundo item, justificativa. O terceiro item, hipóteses. E o quarto item, objetivos. Onde esse quarto item é subdividido em objetivo geral e objetivo específico, tá? Tudo isso você vai estar resumindo num único tópico que chama introdução. Então, na sua introdução, você vai começar pelo problema, falando do problema. O que seria o problema? Vamos pegar de exemplo esse TCC. O tema que se propõe esse trabalho é desenvolver um sistema web que funcione como um agregador de ONGs. Então, o que ele pensou aqui? O tema dele é software agregador de ONGs. Por que ele fez? Então, você vai ter que responder esses perguntas. Por que escolhi esse tema? Tá? Por que eu escolhi esse tema? Tá? E para que eu escolhi este tema? Então, se nós vemos o exemplo, por que ele escolheu esse tema? Bom, e para que ele escolheu? Ele disse assim, ó, ele subdividiu aqui, né? Na verdade, você vai pôr introdução, vou mostrar outros exemplos. Atualmente, não existe no Brasil uma forma de encontrar ONGs. Olha o problema, ele identificou que atualmente não existe no Brasil uma forma de encontrar ONGs. Isso é o porquê ele fez o tema. Então ele respondeu essa pergunta. Por que você escolheu esse tema? Porque no Brasil não existe uma forma de encontrar ONGs. Tá? Então você vai pegar o seu tema, você vai começar o problema, né, que parte da introdução, respondendo essa questão, por quê? Né? Então, por que atualmente não existe no Brasil uma forma de encontrar ONGs, que não seja através de mecanismo de buscas? Quando uma pessoa decide fazer uma doação, ela precisa ir até um site de busca, buscar por ONGs de um determinado tema, checar se a organização é honesta e realmente faz o que diz, o que não é tão simples, ir até o site da ONG e realizar a doação utilizando o sistema que estiver disponível. Além disso, não há um controle sobre as ONGs que atuam no país e ninguém sabe ao certo quantas organizações existem ao certo atuando no país. Isso é o porquê. Então, o seu problema, né, quando você responde essa questão, né, a resposta disso é o problema. É o porquê escolhi esse tema, tá? Para resolver qual problema que você detectou, tá? O que você achou disso tudo, tá? E para que eu escolhi esse tema? Essa é a resposta disso. É a justificativa. Então, olha lá, justificativa. Dado que hoje não é possível encontrar na internet um local que disponibilize informações sobre ONGs e que garanta a veracidade dessas informações,
Muitas pessoas que gostariam de ajudar acabam ficando receosas em fazer doações e terminam por não contribuir. Por outro lado, ONGs nem sempre têm sites ou sistemas facilmente encontrados por mecanismos de busca e têm pouco ou nenhum dinheiro para investir em propaganda digital. Diante disso, olha lá, olha a resposta, né? Está respondendo para quê? Propõe-se um sistema web que traga maior visibilidade para as ONGs e maior segurança, confiança e conforto para os doadores. Problema, por quê? Então ele fala do problema. E aqui a justificativa é a solução. É o para quê. Para que eu fiz esse tema, eu escolhi esse tema. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam, né, nessa aula. Nessa aula não, né? No andamento do que nós estamos... O TCC, ele é um conjunto. Quando você vai deixando para depois, ele vai embolando, vai virando uma bola de neve, até você não ter mais controle sobre essa bola de neve. Você não pode deixar essa bola de neve aumentar. Então, você vendo que são textos pequenos, que você fizer, isso já vai te dar um embasamento muito grande. A introdução aqui seria parte disso, tá vendo? Isso aqui seria a introdução. Ó. Na hora de fazer o TCC, eu já poderia pôr introdução. Atualmente não existe no país, dado que hoje é possível. Não precisa pôr justificativa, problema na introdução, você vai pôr só a introdução. Aí parte da introdução é a hipótese também, continua, mas a gente vai ver em aulas futuras. Nessa eu quero o problema e a justificativa. Nessa aula de hoje, eu quero que vocês discutam entre o grupo o problema e a justificativa, tá? Ok? Essa é a tarefa, o exercício da aula de hoje. Vamos ver outros exemplos. Esse TCC é sobre simulação de ferramenta para perícia forense em servidor. Vamos ver qual foi a introdução dele. Esse aqui já é um TCC pronto, tá? Esse aqui não está pronto, esse aqui já está pronto. Passei. Aqui, ó, introdução, tá vendo? É assim que você vai fazer, ó. Introdução. Introdução. Pula 3 espaços. Olha o problema. Olha o problema aqui. A forense computacional, segundo Silva, surgiu para auxiliar a desvendar os crimes cometidos através de meios eletrônicos. Então, o problema é desvendar crimes cometidos por meio eletrônico. Com isso, foram criadas ferramentas de perícia digital para fortalecer e esclarecer esse tipo de crime. Existem vários softwares forenses no mercado, como Forense Digital, Toolkit, Federal Computer, que são alguns dos mais utilizados pelos peritos. Eles são de extrema importância, pois ajudam a encontrar vestígios conforme Silva. Aí ele citou, tá? Ele citou aqui o autor que ele está comentando. Então aqui é uma citação, tá vendo? Ali citou outro aqui, ó. Segundo Carrier, após surgirem técnicas de perícia forense, os criminosos digitais começavam a utilizar softwares específicos para tentar esconder os vestígios deixados, mas não são perfeitos, pois ainda deixam rastros praticados, tornando sua descoberta possível por peritos forenses. Com o avanço da tecnologia nos últimos anos, o número de usuários de computador e da internet também teve seu crescimento. Conforme divulgou em maio de 2012 o Comitê Gestor de Internet Brasil, um relatório contendo dados de acesso à internet em domicílios do Brasil. Segundo a pesquisa, que abordou 25 mil lares brasileiros, incluindo áreas rurais, o país possui 45% de residências com computador e 38% de casas conectadas à web. Agora aqui, ó, é o pra quê, tá vendo? Tá vendo que aqui ele muda? Ó, devido a esse aumento de usuários na internet, a prática de crimes virtuais, como invadir outros computadores,
para roubar informações confidenciais, a pedofilia, entre outros, se tornaram comuns na rede. Com isso, devemos atentar ao mau uso dos computadores. Então, para que ele está fazendo TCC? Olha lá, atentar, cadê aqui? Olha lá, atentar ao mau uso dos computadores. Então, esse é o para quê, tá? É a justificativa. Está vendo que está tudo dentro de uma coisa só? Deixar senhas memorizadas, esquecer e-mails abertos, acessar sites de banco de dados em computadores não confiáveis. Todas essas práticas favorecem o crime virtual. Toda metodologia que envolve a perícia forense, computacional e a relevante procura por profissionais da área foi a motivação, olha o para quê, tá vendo? Foi a motivação pela qual realizei esse estudo. Esse trabalho de conclusão de curso estará auxiliando na busca de informações sobre forense computacional. Traz uma simulação aplicando a distribuição forense FDDK. Aqui está um ponto específico que deveria ter posto isso daqui, né? Em forma de citação, para depois explicar o que é FDDK, que eu não sei o que é. Mostrando, ou ter posto entre parênteses aqui, né? Mostrando os resultados, as técnicas utilizadas e contribuirá também para os trabalhos futuros. Essa parte aqui poderia ter tirado, né? Até aqui seria perfeita a introdução dele. Depois começa os objetivos geral e específicos, tá? Que já é outro tópico. Então, deu para ver a nuance que como ele fez o porquê e o para quê dentro de uma introdução, depois ele começou já com os objetivos lá embaixo. Ele não fez a hipótese, se você ver, até fez, está por aqui, quer ver? Ó? Ele fez aqui, ó, a hipótese, ó. Existe hoje no Brasil condições de internet e infraestrutura. Olha a hipótese aqui, ele te dá um dado, tá vendo? Essa é a hipótese, ó. Segundo pesquisa, tá vendo? Essa é a hipótese. Você pega pesquisas, né? Você cita pesquisas na hipótese, tá? Possíveis hipóteses que vão favorecer o seu argumento, a sua justificativa. As hipóteses, você tem que mostrar que o que você está falando, a sua justificativa é verdadeira, tá? Mas isso aí vai o próximo trabalho, próxima aula de sexta-feira, na semana que vem. Então, ó, hoje é problema, por quê? Justificativa, para quê? Mais um pedaço aqui. Esse é o seu TCC, ó. Atendimento de TI a micro e pequenas empresas, tá? Então, esse aqui é o tema do TCC dele. Vamos ver a introdução dele. Introdução. Essa apresentação não existe, tá, pessoal? Isso aqui é por causa da faculdade que ele fez. A nossa instituição ETEC não tem isso. Começa na introdução. E não é 1.1, é 1.0, é a introdução. Mas vamos se apegar ao texto. A evolução das tecnologias ao problema. A evolução das tecnologias e da informática tem possibilitado diversos segmentos além do próprio computador, como controle eletrônico de acesso, automação comercial, sistema de gestão empresarial e de negócios, redes de computadores, comércio eletrônico, controle ambiental, sistema de comunicação, gerenciamento de documentos e até mesmo brinquedos. O setor de tecnologia da informação, TI, se estabeleceu completa e definitivamente em todos os segmentos, não importando tamanho ou finalidade das empresas. Desde o escritório residencial até as grandes companhias, tem que estar par e passo com a evolução tecnológica e principalmente apta a utilizar os novos recursos. Sabemos que, em se tratando de processamento de informações, a tecnologia ainda está engatinhando, visto as possibilidades, o que resulta numa dinâmica
sem precedentes nas mudanças de conceitos e metodologia. Então aqui ele está explanando ainda, né, o porquê que ele escolheu esse tema. Ele está falando que tem muita gente, muitos estabelecimentos, pequenos e grandes, usando os computadores, né? As grandes empresas, devido ao grande volume de dados, não podem ignorar os movimentos da tecnologia. Departamentos específicos são estabelecidos, profissionais terceirizados, e devido ao alcance da TI, esse é dividido ainda em setores com profissionais especializados em cada sub-área de TI. As micros e pequenas empresas possuem o diferencial competitivo da agilidade, que para ser mantida é necessária a automação que TI proporciona. Apesar do volume de dados e transações ser menores, o conhecimento tecnológico para a implementação de TI não difere substancialmente, porém, as micros e pequenas empresas não contam com a infraestrutura ao problema. Micro e pequenas empresas não contam com a infraestrutura departamental e de profissionais de TI. Então aqui ele está explanando sobre o aumento do TI, e aqui ele já entrou no problema já especificamente, ó, que, né, departamental e de profissionais de TI, tal qual as grandes empresas, além do que o custo dessa estrutura nem justificaria, o que cria um impasse que apenas os provedores de serviços e soluções podem resolver. O que temos visto em 18 anos de atuação em TI é a constante tentativa por partes dos provedores, integradores, desenvolvedores, de suprir esse nicho e sempre resultando em fracasso. Não há uma marca que podemos afirmar ser forte nesse setor. Com base no levantamento, as hipóteses, ó. Com base no levantamento intersindical de estatísticas e estudos socioeconômicos, DIESE, em 2008, sobre a importância das micro e pequenas empresas, temos que apresentou, né? Como exemplo dos números do setor, destacamos apenas o setor das panificadoras. Vamos ver onde que ele está entrando aqui no para quê. Até agora ele fez o porquê, as hipóteses. Vamos ver agora se ele vai entrar no para quê que ele escolheu esse tema. Consideramos que uma micro e pequena empresa tem estrutura em média similar à de uma agência bancária. Assim, somamos todas as aproximadamente 156 instituições financeiras do país, temos cerca de, segundo o Instituto de Pesquisa Aplicada, aqui está na hipótese ainda, 19 mil agências, Esses dados mostram que o nicho que compreende a microempresa, apesar de um exponencial interessante, é o esforço dos microempresários em adotar meios tecnológicos que auxiliem o funcionamento de seus empreendimentos, ainda se mostra oportuno, interessante, carente e apto por soluções tecnológicas. Os números mostram que atuar em micro e pequenas empresas seria lucrativo, existe a necessidade, os provedores estão atentos e tentando as mais diversas estratégias, mas falta algo que impede o casamento de provedor e micro e pequenas empresas. Agora vem o para quê. Até agora ele falou do porquê, depois ele entrou nas hipóteses, né, que justificam o tema dele, justificam não, que reforçam o tema dele, né? Agora ele vem para o para quê, que é a justificativa. Tá? Concluímos então a necessidade de analisar o atendimento em TI para micros e pequenas empresas, que é o tema dele. Ele até reforçou o tema dele em maiúsculo aqui, ó. Mais especificamente, o atendimento dos profissionais, especialistas, empresas, desenvolvedores, fabricantes e integradores de soluções de tecnologia da informação para atender às necessidades das micros e pequenas empresas, que necessitam, por motivos distintos, tanto como as grandes, dos benefícios que podem ser obtidos, além de tratar-se um setor tão promissor e de grandes possibilidades, tendo em vista seu tamanho, relevância e importância. Maravilha! Maravilha! Falou, introdução, 3 folhas, ó.
falou tudo. Problema, é o porquê. Falou as hipóteses, apresenta um dado estatístico, um gráfico, alguma coisa provando o seu problema que você encontrou, algo que prove o problema que você encontrou. Então aqui ele falou do problema, que existem micro e pequenas empresas que não têm estrutura, e cada vez crescendo mais esse setor. Aí ele apresentou a prova disso, né? A hipótese é a prova disso, ele apresentou a prova, está aqui, ó, 79% são microempresas. Ele está provando, para ninguém duvidar dele, tá? É isso que você tem que fazer na sua introdução, tá? Mas não hoje, tá? A hipótese para sexta-feira que vem. Então, hoje o que é? Problema e justificativa, por quê e para quê, tá? E depois ele fez o para quê, tá? E depois justificativa aqui, ó. Concluímos então a necessidade de analisar, justificativo, justificando o tema dele. Então é isso que eu quero que vocês façam, caros alunos, na aula de hoje. Desde a aula da semana passada, nós estamos atrás do problema. Espero que vocês se dediquem ao assunto. Não pensem que porque estamos em aula remota, o TCC não vai ser cobrado. O ano que vem estaremos presentes novamente, vocês vão apresentar esse TCC o ano que vem. Vamos ganhar tempo, aproveitar que as aulas estão em modo virtual, fica mais sossegado para vocês assistirem essas aulas, para vocês estarem desenvolvendo, tá? E espero que nessa aula eu tenha deixado clareado bem as ideias de vocês, tá? Então, pessoal, um grande abraço do professor Dalton. Fiquem com Deus.